Conhecendo um herege, parte 2. Hoje nós vamos estar vendo que a ciência diz. A ciência diz que um herege é aqueles que não aceita os dogmas de uma igreja. Estão ouvindo? Os donos de igreja não são brincadeira, não. Quando mexe na mentira deles, quando mexe nos dogmas deles, eles arrepiam, né? Não é assim que funciona? Os donos de igreja é difícil. Mas, dando sequência, nós vamos estar ouvindo aqui no dicionário do Google o parecer de um herege. E vai explicar para nós tudo e os ouvintes vai entender que é a sequência daquele vídeo. E por 600 anos, a Igreja Católica matou pessoas que estava com a verdade. Hoje, os demônios brasileiros dizem assim, fala para os seus juízes, sejam criativos nas suas narrativas. Acusa as pessoas. Estão ouvindo? Essa é uma palavra que está na mídia, que está na imprensa, né? Que vazou um vídeo deles falando, seja criativo nas suas narrativas, né? Mas acusa, eu quero aquele homem preso. Vocês sabem de quem eu estou falando. Isso no nosso dia a dia de hoje. E nos 600 anos da Santa Inquisição, nós temos muito que saber ainda. Eu estudo todo dia, oro todo dia. O Criador me trazer conhecimento sobre esses 600 anos da Santa Inquisição. E descobrimos muitas coisas. Muitas coisas. Até o terno, gravata, foi tudo criado nesses 600 anos da Santa Inquisição. A Terra passou por um movimento, né? Foi como que os dicionários dizem, os anos das trevas. Os anos das trevas. Se você for pesquisar anos das trevas, vai sair os 600 anos da Santa Inquisição. Mas vamos estar aqui ouvindo o dicionário do Google, é o parecer da ciência a respeito, conhecendo um herege. E eles falam, herege é aquele que não aceita os dogmas de uma igreja. Então nós somos hereges, porque nós não aceitamos os dogmas das igrejas. Nós aceitamos os mandamentos, nós aceitamos o Criador e o teu nome de Israel, conhecendo e prosseguindo em conhecer como é o mandamento. Conhecendo e prosseguindo em conhecer. É isso. Nós não aceitamos dogmas de homem. Não aceitamos. Então, era esses que morreram na Santa Inquisição. Vamos ver aqui, para ficar bem claro, ó. Um herege é uma pessoa que contradiz os dogmas religiosos, ou seja, que adota ideias, opiniões ou doutrinas diferentes das admitidas por um grupo. O termo é mais comum para designar quem questiona a crença cristã. A palavra herege tem origem no termo grego heretikos, que significa escolha. Na teologia, a heresia é uma doutrina que contraria os dogmas de uma religião ou igreja. Na Idade Média, na Europa, havia uma forte perseguição a todos que não eram cristãos. Na Igreja Católica, as pessoas eram consideradas hereges quando ameaçavam a unidade em torno da autoridade papal.
Propalavam ideias ou práticas contrárias à interpretação da Igreja Católica sobre a doutrina de Jesus Cristo. A palavra heresia também pode ser usada em sentido figurado, para significar opinião ou doutrina diferente das ideias recebidas. Popularmente, pode ser usada para significar disparate, absurdo ou contrassenso. Ouviram bem? É não aceitar os dogmas. Até a palavra Cristo é um dogma. Cristão é um dogma. Se ele se manifestou a Israel, a palavra lá em Israel é Mashiach. Você vai no dicionário, você vai ver que o Cristo é grego. Cristo é grego. A imagem romana, Jesus não é Yehoshua. Nós estamos aqui falando todo dia. Você tem condição de invocar o nome do Senhor, como diz a Escritura. Invocar o nome verdadeiro do Senhor, como diz a Escritura, que acontecerá nos últimos dias, que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nós já não estamos nos últimos dias. Então a hora de invocar o nome é agora. É o crer, acreditar, para ser salvo. Como diz a Escritura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. O não crer, os incrédulos, é pecado de morte. Porque esse Deus fez tudo. Fez tudo. Ele se fez carne e habitou em nosso meio. Ele é o sacrifício. O próprio Deus é o sacrifício. Essa é a mensagem dos últimos dias. Para quem deseja a salvação. É crer, é acreditar que Ele se fez carne e habitou no nosso meio. Agora vamos estar perguntando aqui sobre a língua portuguesa, quando foi criada a língua portuguesa. Fala de algo 3 séculos antes do Mashiach, mas ali ainda não era a língua portuguesa. A língua portuguesa começou a ser falada antes da Santa Inquisição, no século XII, isso no ano 1200. Vamos estar vendo aqui o parecer do dicionário falado do Google, isso que é muito importante, isso aqui. O dicionário falado é muito importante, porque hoje você tem até facilidade de procurar um versículo, né? Facilidade de procurar um versículo através do Google. Às vezes você não sabe onde está o versículo, você só escreve aqui e já aparece onde está o versículo na Bíblia. As coisas estão muito mais fácil do que nós pensamos. Vamos ouvir aqui, ó. A língua portuguesa surgiu a partir do galego-português, que foi falado entre os séculos XII, XIII e XIV. A língua portuguesa foi consolidada definitivamente com a publicação da primeira gramática da língua portuguesa, em 1536, por Fernão de Oliveira. A língua portuguesa é resultado de influências de vários idiomas, como o latim, o germânico, o árabe e os idiomas africanos e ameríndios. A história da língua portuguesa pode ser dividida em 3 fases. 1. Proto-história, séculos 3 a.C. a X e 2. Português arcaico, séculos 12 a 16. E 3. Português moderno, séculos 16 a 21. A língua portuguesa se espalhou pelo mundo com as expedições marítimas e a colonização portuguesa. Atualmente, é língua oficial em 10 países e está presente em comunidades de falantes em outros países, como o Canadá, o Japão e a França. Estão ouvindo? Então, antes da Santa Inquisição,
Antes de criarem a letra J, já existia a língua portuguesa. Se vocês sabem alguma coisa sobre Bíblias antes da Santa Inquisição, vocês vêm e comente aqui nesse vídeo. Façam comentário, entendeu? Porque uma Bíblia antes da Santa Inquisição ia ser muito importante para nós, entendeu? Porque as Bíblias, elas sempre aparecem depois da Santa Inquisição. Quer dizer, eles prenderam todas as Bíblias, por 600 anos queimaram as Bíblias, né? E depois dos 600 anos, lançaram as Bíblias com os seus dogmas, seus costumes, seus preceitos, suas festas e o nome do seu Deus, o nome da sua imagem romana, né? Por isso que eu falo, até o Cristo é um dogma. Até o Cristo. Porque quem não fosse cristão, vocês viram lá falando, né? Era perseguido como herege. Quer dizer, eles criaram uma imagem e colocou para o mundo adorar essa imagem. Se criou a imagem e colocou a imagem para o mundo adorar. E como que nós ouvimos no parecer da ciência no dicionário? Herege são aqueles que não aceitam os dogmas. Mas os dogmas não são mandamento do Criador. Não é mandamento. As festas que eles celebram não é as festas do Criador. Os donos de igreja são inimigos de Deus. Quer a prova? Vai lá e fala para eles. O nome de Deus no livro sagrado hebraico é Yehoshua. Eles manda te matar. Você entendeu? Porque mexe no seu, né? Porque a palavra de Deus é bem clara. Ela fala, aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. E o coração deles está nessa mentira, nessa imundícia que se criou na Santa Inquisição. Porque nessa imundícia se ganha o dinheiro. E eles estão bem. Aparentemente eles estão bem. A palavra diz que eles têm ouro, têm prata, têm pedras preciosas. Estão muito bem aparentemente. Mas eles não têm o nome da salvação. Eles não têm o nome da salvação. Entendeu? Porque eles trocaram. Eles rejeitaram. Se a palavra disse, aponta para ele e diz, ele é a pedra que os edificadores rejeitaram. E nem assim vocês acreditam? E trocaram a verdade pela mentira. Quem é a verdade? Quem que esteve lá em Israel e disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nem assim vocês se convertem, nem assim vocês amolecem esse coração. Então são essas as palavras. São a parte B do que é um herege. Discernindo um herege. A ciência fala que o herege é aquele que não aceita os dogmas. Não aceita a mentira de Roma. Estão ouvindo? Uma igreja verdadeira não mata pessoas. Não mata pessoas.
Não mata pessoas que pensam diferente. Não. Entendeu? E é isso que a igreja romana fez. Matou pessoas. É herege. Prende e mata. Quantas famílias que perderam seus bens, seus sítios, sua chácara, sua casa, suas propriedades, suas empresas, suas indústrias. Enriqueceu roubando. Entendeu? Enriqueceu roubando. Mas fique com essas palavras, estude mais, procure saber o que é dogma maligno e caia fora. Caia fora. Não aceite. Questione o seu pastor, o seu padre. Entendeu? Esse povo tem que ser questionado. Esse povo tem que prestar conta dos crimes da Santa Inquisição. Tem que prestar conta dos crimes do Holocausto. Dos crimes das cruzadas, eu nem digo. Os crimes das cruzadas, eles mataram mais muçulmanos. Foram bem antes, parece que no ano 1100, as cruzadas. Mas vamos pegar a Santa Inquisição e o Holocausto, que lutaram contra o nome sagrado. Mataram o judeu para apagar a verdade, apagar a identidade de Deus. Criminosos. Vocês podem estudar. Vem aqui nesse vídeo, faça comentário, entendeu? Não tenha medo não. Não tenha medo desses lixos não. A palavra diz que os tímidos, os medrosos, os covardes não têm parte com esse Deus que nós pregamos aqui. Entendeu? Se você tem medo, você não faz parte. Entendeu? Então vamos peitar esse povo. Enquanto o Criador nos dá vida, enquanto o Criador nos dá fôlego, vamos falar a verdade e mostrar a verdade. No nome do Senhor Yahushua HaMashiach. Amém.